Olá, eu sou o pastor Sidney Ribeiro e este é o quadro Pastor Responde. A pergunta que temos hoje vem da Renata Pink e ela quer saber o seguinte: por que devo dar o dízimo? Obrigado pela pergunta, Renata, e eu começo essa resposta, introduzo essa resposta com a seguinte afirmação, com aquilo que parece óbvio, né? Devo dar o dízimo porque Deus ordenou. Primeiro ponto. Malaquias 3,10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento em minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção tal que vos advenha maior abastança. Então Deus ordenou que dessemos, não é? Então nós devemos dar o dízimo. Ah, pastor, mas isso faz parte do Antigo Testamento, no Novo Testamento não é bem assim. Alguns podem dizer isso, não é? E realmente, se você parar para pensar, o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, né, era apenas sombra da aliança perfeita que viria com Jesus Cristo. Mas o que Jesus Cristo diz sobre isso? Em Mateus capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: em verdade vos digo que se vocês não excederem a justiça dos fariseus e dos escribas, de modo algum herdarão o reino dos céus. O que é esse exceder a justiça? Ou seja, se nós praticarmos só aquilo que Deus nos ordenou, nós estaremos realizando por uma questão de obediência e não necessariamente por amor. Nesse caso dos dízimos, o que é exceder esses 10%? É dar muito mais do que aquilo que Deus pediu. Você pode notar que a igreja, quando lá em Atos, na formação da igreja, eles dividiam tudo entre todos, não é? Eles distribuíam para aquele que tinha menos. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que dá a semente ao que semeia, pão para comer, também multiplicará a nossa sementeira. Deus não confiará bens àquele que não sabe distribuir os seus bens. Deus vai nos dar bens à medida que nós também vamos distribuindo bens, compartilhando com generosidade aquilo que temos com os outros. Em toda a palavra de Deus, Deus sempre promete retribuição aos generosos, àqueles que são generosos, a generosidade de uma forma geral. Não importa se ele é ímpio, se ele é um cristão, um crente, Deus sempre retribui a generosidade. Então, quando eu faço isso, eu retenho o que Deus me dá, eu me torno alguém ganancioso, alguém avarento, alguém mesquinho. Deus nos dá muitas coisas, Ele quer nos dar muitos bens e dará muito mais àqueles que sabem distribuir, que administram bem aquilo que Deus nos dá. Se a minha fé estiver no dinheiro, miserável homem eu sou, porque a minha fé não está no dinheiro que eu deposito num gasofilácio, mas a minha fé está em Deus, que provê todo o meu sustento, todo o dinheiro, toda a riqueza.
Então, Renata, eu dou o dízimo não porque Deus ordenou, mas porque eu amo o meu próximo, mas porque eu amo a obra de Deus, mas porque eu acredito em Deus, acredito na igreja. Eu nunca deixei de acreditar na palavra de Deus. Ela não pode servir para mim só no Salmo 23, quando o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e não servir quando eu tenho que trazer o dízimo. Ela é completa, ela precisa ser vivida completamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um coração generoso, a ponto de transbordar os nossos celeiros para que se derrame dia após dia bênçãos na vida dos outros, que as outras pessoas possam ver um verdadeiro cristianismo nas nossas ações, nas nossas atitudes, não nos nossos bens. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e espero que tenha respondido a sua pergunta.